Tudo isso, meu Deus. Uns 62 páginas Meu só. Deus. Senhor, graça e paz. Amém, queridos? Vamos orar pelo pastor Marco. Marco, Deus é bom. Amém, Pai. Deus é maravilhoso. É verdade, Senhor. E Deus está hoje dando um presente para você. É verdade, Deus. Deus está dando um grande presente para você. Sabe qual é? No teu coração. Oh, aleluia. É. Deus hoje, Ele está, eu vejo Ele arrancando gordura. Eu vejo Ele desobstruindo artérias. E eu vejo Ele expulsando. Eu até olho assim e vejo saindo das paredes carótidas. Oh, Eu vejo o coração batendo. oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. E Deus está dizendo assim, estou reforçando as paredes Aleluia, Deus. Aleluia. para você poder andar mais. Estou tirando o cansaço. Estou tirando o estresse mental. Porque eu penso, Deus falando, que Ele não pode se manter dessa maneira. Porque se Ele continuar assim, Ele vai morrer. Mas eu o estou monitorando. O Senhor está te monitorando. Aleluia. E Ele está esquadrinhando os seus caminhos. Você já viu aquele mapa guia? Eu vejo traçado uma linha. Aleluia, em Deus. que é a linha que você tem que seguir. E Deus, Ele está delineando isso para você. Aleluia. Você vai ver só o que Ele vai fazer com você. Glória a Deus, Senhor. Viu? É grande. Você vai começar até a falar de maneira diferente. Oh, Senhor. É uma mudança que, agora eu já estou entrando em outra área. Deus está mudando. É algo genético na sua vida. Um comportamento que você tinha, Deus está alterando esse comportamento. Aleluia, Senhor. Aleluia. Isso é uma genética dos seus antepassados. Deus está alterando isso. Sabe por quê? Porque Ele pode, Ele é Deus, Ele vai fazer. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Você vai começar a andar agora de maneira diferente. De maneira diferente. Amém, Jesus. Há uma grande mudança, se não uma grande revolução na sua vida. Oh, aleluia, Senhor. Você não está aqui à toa. Você não está aqui apenas como um passageiro, espectador. Não. Há um grande trabalho que o Senhor tem para fazer na tua vida. Mudança extraordinária. Muitas mudanças Deus vai fazer. Eu vejo você na frente de uma tela. E na sua frente, vejo várias pessoas dentro dessa tela. E você explanando. Oh, aleluia, Senhor. O Espírito de Deus vai trabalhar sobre a tua vida. Aleluia, E vai Jesus. te direcionar em tudo aquilo que você vai fazer. Aleluia, Jesus. Senhor, cobre ele com teu sangue, poder e graça. Que a vida dele seja abundante, repleto de novidades de vida. O Espírito de Deus trabalha sobre a consciência, a mente, o corpo físico, a alma e o espírito do teu filho. Em nome de Jesus. Dá graça, dá poder, Pai, amém, dá Senhor. discernimento, dá temperança para ele.
para digerir todas as coisas. Amém, Pai. Em nome Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. irmão? Tem mais Amém. coisa, mas depois eu falo mais tarde. Opa! Amém. Vou trazer o caminhãozinho para carregar todas as bênçãos. Para variar, aquilo que eu preparei já deu uma mudada, né? Eu vou receber essa palavra e vou falar de uma forma diferente. Pastora Beth às vezes fala que Deus me fez chato e pentelho, né? Cuidado com a voz profética. Eu queria dar um conselho para a igreja. Quando o culto começar, você tem que estar diante de Deus. Vamos parar com essas conversas que vocês têm, que eu tenho, quando começa o culto. Às vezes, eu estou tentando adorar, uma pessoa está tentando entrar na adoração e tem gente conversando aqui, trazendo um ponto de distração. Você tem que ser bênção na vida das pessoas aqui. Você entrou para cultuar a Deus. Adoração é a forma mais sublime de prestar culto a Deus, certo, pastor Aisha? E quando ela está aqui, ela está fazendo isso. Quando você vai numa casa de show, o ato mais desrespeitoso que você pode fazer numa casa de show é quando o artista está cantando, tocando, e você está conversando e não dando atenção para ele. Poxa, o cara pagou para vir aqui, para me ouvir, e aqui o Senhor não cobrou ingresso. E às vezes você perde aquilo que está sendo ministrado. Vocês lembram de tudo que foi adorado hoje aqui? Tem certeza? Não precisa levantar a mão, só pisca. Deus falou hoje na adoração que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vírgula. Eu creio. Você creu ou você estava distraído? E saiu naturalmente aquele cântico da sua boca. Você usou essa palavra como uma palavra profética na sua vida? Eu creio que hoje eu estou chorando, mas no amanhecer a alegria do Senhor será comigo. Você tomou posse daquela palavra que diz que eu recebo a bênção de Deus. Isso não é um cântico. Isso é uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a minha vida. E se você estiver distraído, você vai perder a bênção. Você vai perder. A gente tem que entender que as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. A converser, nossa, ela é natural. Que você está num ambiente sobrenatural. Então, haja de forma sobrenatural. Porque você não veio aqui, eu vou falar com a pastora Beth, com a pastora Heloísa. Quero uma oração forte hoje. Você veio aqui para Deus te transformar. E não só para resolver as tuas dores e aflições, como ele diz, mas para você ser bênção na vida dos outros. Então, não é um puxão de orelha, é um conselho. Chegou na igreja, cumprimenta o irmão, lógico. Tá bom, gente? Tá bom? Mas não precisa falar, e aí, tudo bem? Nossa, puxa, te vi ontem e tal. Não é hora desse tipo de conversa. Eu peço perdão, porque nos últimos 2 cultos eu chamei a atenção de algumas pessoas aqui. Mas o culto começou, gente. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para ser alimentado pela palavra e não para conversar. Acabou o culto, aí é hora da socialização. Ok? Desculpa a chatice, mas Deus tem me incomodado muito com relação a isso. Adoração também é reverência.
E Deus precisa ser reverenciado aqui. Precisa ser respeitado. Ótimo. Eu preparei alguns slides. Pode colocar o primeiro. Eu não vou fazer basicamente uma pregação aqui hoje. Eu quero chegar a uma conclusão com vocês. Eu quero expor um assunto e eu quero que Deus nos dê um direcionamento com relação a isso. Inteligência artificial. Nós devemos demonizá-la? Eu preparei esse estudo, terminei, mudei, e ontem no monte, Deus pediu para eu mudar tudo de novo. A inteligência artificial, a gente vai ver aqui, pastor Gilberto outro dia colocou que a inteligência artificial está matando pessoas, destruindo lares. É verdade. Mas a gente não pode demonizar todas as coisas. Nós temos uma amiga que ela estourava o cartão de crédito. Aí o marido chegava para ela e falava assim: você estourou o cartão de crédito. Ai, foi o demônio, eu estava naquela loja, o demônio me pegou e eu comprei tudo. Não dá para demonizar, vai ser curada da alma. Tudo é o demônio, tudo é o demônio. Tem aquela piadinha, eu já até contei aqui, o demônio estava na esquina, tinha duas irmãs indo pro culto de oração, o demônio falou: orem por mim, porque eu não aguento mais, tudo joga uma culpa em mim. Para o próximo, por favor. Para a gente falar de inteligência artificial, nós temos que falar de informações. Eu estou fazendo um curso de inteligência artificial. Pastor Mário é um especialista em tecnologia e compartilhava comigo que semana passada ele foi palestrar para a Deloitte, que é uma das maiores empresas no mundo de compliance, de fusão de empresas, de auditoria. Ele foi palestrar sobre inteligência artificial. Olha só que coisa interessante. O conhecimento liberta. Vocês estão prestando atenção? O conhecimento liberta. A informação, ela empodera. São duas coisas diferentes. Olha que interessante. O rádio demorou 38 anos para atingir 50 milhões de ouvintes. Olha só. Já a TV, quando foi lançada, demorou 13 anos para atingir a marca de 50 milhões de telespectadores. A web demorou 4 anos para essa marca. O chat GPT demorou 1 ano para atingir 100 milhões de pessoas. As plataformas de inteligência artificial que estão sendo lançadas hoje, Banana 2, Gêmeos e outros mais, eles demoram, em média, 2 meses para atingir 100 milhões de pessoas. Vejam o poder da informação aqui, a velocidade, por favor. E aí vamos continuar um pouquinho mais em informação, porque acho que a igreja também tem a função de informar. O mundo hoje tem 8,3 bilhões de pessoas. Esses dados foram todos dados referenciados com fonte, eu esqueci de pôr a fonte, mas são dados oficiais, tá? Desses 8,3, 2,5 bi não tem acesso à internet. Não tem acesso à internet, não é a inteligência artificial. Nem sabe o que é isso. São os povos indígenas, são os povos... Até que indígena não, né? Que tem muito missionário levando isso para as aldeias hoje.
mas são os povos mais da janela, me deu branco, 15, 10, 40, vamos lá. Desses 5,8 bilhões já estão plugadas nas redes, ou seja, quase 70% do mundo frequenta e vive das redes sociais hoje. 1,5 bilhão usam a IA todos os dias. Significa 18% da população mundial. Vocês estão lendo aí, eu não vou passar por tudo isso. 2 a cada 3 pessoas são influenciadas e seduzidas pela inteligência artificial todos os dias. O seduzido aqui não estou levando para o lado do sexo, também. Mas é o da compra, é o de tomar uma decisão que ele não tem convicção, ele está tomando a decisão porque teve lá meia dúzia que tomou a decisão, ele vai junto, né? É a boiada passou, opa, vou atrás. O ChatGPT tem 800 milhões de pessoas hoje cadastradas e o Gemini tem 750. Quem está no Chat, no Gemini e todas as outras ferramentas, nós estamos 100% controlados por essas redes sociais. Controlados como? Eles sabem o que você come, o que você faz, porque existe uma inteligência por trás disso? Não, existe um algoritmo. E o algoritmo é algo que ele é programado. Como é que eu vou descobrir que o Enzo agora, que virou vovô, que ele não vai mais usar a camisa do Corinthians porque ele se libertou na quinta-feira aqui? Nós sabemos que o algoritmo... Não, mas precisa de mais oração, porque ele ainda veio com ela hoje, agora que eu estou vendo. Mas na quinta-feira a gente resolve isso de uma vez aqui. O próximo. Aí... Aqui eu quero que vocês tomem cuidado. Como é que é o nome do ministério infantil da Igreja Firme na Rocha? Agora seja sincero e levante o braço. Quem não sabia que o ministério infantil aqui chamava Sementes? Bom, vamos lá. A inteligência artificial hoje, uma das coisas que mais se propaga na inteligência artificial é a terapia, entre aspas. Só que está a ser usada como um elemento terapêutico. Pessoas, em vez de falar com os pastores, falar com os pais, os amigos, estão indo falar com a inteligência artificial. Eu parei a minha terapia agora. Por um motivo. Porque eu não aguentava mais a terapeuta falar que tudo era culpa da minha mãe, porque a minha criança, porque... Eu sei que é isso, mas chegou uma hora que eu falei assim, eu estou tomando ódio da minha mãe. Então, existem várias... ia falar modalidades? Não, doutora Andressa. Várias tendências terapêuticas, várias linhas terapêuticas. Jung, Freud, ok. Isso tudo está programado na inteligência artificial. Não necessariamente isso é para você, para mim. Porque aquela linha talvez não seja a linha ideal para o seu tratamento da sua alma. 37% das pessoas, olha só, em mais de 1/3 das pessoas nos Estados Unidos e no Reino Unido, UK, já utilizam a inteligência artificial oficialmente como terapia. Olha agora, presta atenção agora. 45% dos brasileiros, pastora Beth, usam a IA com essa finalidade.
Sabe qual é a maioria desses 45? Pega 230 milhões, põe 45%, você vai ver, né? Quase metade dos brasileiros estão nessa vibe. Especialmente as gerações Alfa e Z. Dado oficial. Gente, a geração Alfa é a geração de 4 a 14 anos de idade. Por isso que eu falei da semente, do Ministério Semente. Melhorou. Nós não podemos tratar as dores emocionais como um erro de código de programação. Ah, você teve um erro de código de programação. Vocês prestaram atenção no que o pastor Gilberto profetizou sobre a minha vida hoje, que ele estava mudando um negócio na minha vida? Quem conheceu a minha amada mãe sabe o que ele orou. Brava, dura, pancada. Eu apanhava dia sim e dia sim. Não, mas é verdade, não é força de expressão. Porque foi a educação que ela teve que ela foi passando. Nós não podemos. A inteligência artificial ela é programada e ela não tem discernimento. Você lê a palavra toda hora, um texto naquele dia, para mim pode ter uma destinação, para você, outra destinação. E eu posso ler esse texto tempos depois, vai ter outra destinação. Você fala, por que você está falando isso? Presta atenção, porque hoje Deus falou, olha, pastora Beth está aí que não vai me deixar mentir. Eu vim aqui outro dia com ela e com o Gilberto e falei, eu estou fora, porque Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. E Deus acha que falou, é? Ele tem falado até demais comigo ultimamente. E ele me deixou muito incomodado com isso daqui. Muito incomodado. Porque o discernimento, ele depende do momento que o ser humano vive. Sofrimentos e aflições fazem parte do processo de amadurecimento no relacionamento com Deus. Às vezes você precisa passar no deserto para você crescer, para você amadurecer, para você chegar numa posição de entendimento da sua cura. E se você é curado, Deus automaticamente, porque é assim que Ele age, Ele usa você para curar outras pessoas. Gálatas 6. Nós temos que nos apoiar uns nos outros. Próximo. Pesquisa de uma fundação inglesa. A geração alfa, já falamos, né? 4 a 14 anos, elas representam 2,5 bilhões de crianças no mundo hoje. Se essas crianças não forem evangelizadas, isso aqui é estatística, isso aqui é matemática, tá? Pastor Mário, que gosta de matemática e gosta de tecnologia, ele sabe como funciona isso. Em 30 anos, eu espero que Jesus volte antes, né? Mas em 30 anos não vai ter igreja evangélica mais, vai... Aí você fala, ai, que absurdo que ele está falando. A Europa viveu isso. Os templos, aonde o grande avivamento da Europa, nos anos 70, os templos começaram a virar, nos anos 80, casa de show, boate, cinema. E houve uma das maiores sequidões espirituais daquele continente. Isso é história.
Isso não é, ai, você acha isso, mas eu não concordo. Não concordo, isso é história, é fato. 2 mais 2 é 4. Queridos, nós vemos movimentos hoje, como o Dunamis, por exemplo, pastor Theo Hayashi, fantástico, por jovens, invadindo as faculdades, trazendo jovens para Jesus, descendo, 5 estádios lotados, 50, 60, 70 mil pessoas em cada estádio. Glória a Deus. E as crianças? Será que quando eles atingirem a idade de 17, 18, 20 anos, eles já não estarão cauterizados para a palavra do Senhor? Em casa ontem, nós estávamos vendo uma reportagem, uma mãe desesperada porque o filho de 2 anos estava consumido pela internet. E se você tira, eles ficam loucos. Uma mãe foi assassinada o mês passado porque tirou o telefone celular do filho. O filho foi lá e matou a mãe. Nós precisamos começar a prestar atenção. A igreja está muito focada. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Estamos pregando para os salvos. A igreja tem que sair fora daquele muro ali, ó. É lá fora que está a bagunça. É lá fora que está o campo de batalha. Eu estou falando isso porque eu não faço nada, tá? Mas Deus está me chacoalhando de uma maneira que eu estou realmente, às vezes eu fico assustado. Porque quando eu olho isso, eu tenho neto, tenho 3 netos. E eles estão dominados pela internet. A caçula, que tem 1 ano, os pais não deixam ela ver nada, nem TV, só filmes cristãos. Mas ela vê um celular, ela fica enlouquecida. Você põe 3 brinquedos do lado dela e o celular, nós já fizemos isso. Ela vai direto aonde? No celular. Nós temos que entender que o mundo natural, ele anda em paralelo com o mundo espiritual. Queridos, está tendo uma guerra aqui em cima agora. Do diabo falando, o que ele está falando é bobagem, isso chama-se religiosidade. Não escutem. O fato é real. Por isso que eu falei que é mais do que uma pregação. Nós estamos falando de dados, de estatísticas, de coisas que estão acontecendo. Não é profecia do que vai acontecer. Está acontecendo. O próximo, por favor. Olha só, evidentemente que quando eu preparei esse material, eu fui pesquisar onde? Na inteligência artificial. Olha o que ela me respondeu. Eu falei, você tem discernimento? Como é que você resolve as coisas? A resposta da inteligência artificial para mim, Gemini 2. Vou até falar a plataforma que eu fui buscar. A inteligência artificial não possui discernimento no sentido humano. Ou seja, ela não tem consciência, bom senso, moralidade ou compreensão real do contexto ético. Queridos, não fui eu que escrevi, não foi um autor cristão que escreveu isso. Quem escreveu isso para mim foi a inteligência artificial. Ela mesmo se declarando que ela não tem bom senso, ela não tem moralidade. Para ela, se você quiser falar de sexo, ela vai escancarar. Pega um jovem de 15, 16 anos que está, né, com a testosterona, ele vai lá, não é que ele vai receber uma educação sexual, vai escancarar coisas que ele vai ficar enlouquecido, porque não é hora para ele saber, ou coisas que ele nem deveria saber ao longo da vida.
ela não tem compreensão real do contexto ético. A IA demonstra uma capacidade avançada de simular discernimentos, através de modelagem estatística. Acabamos de falar de estatística e matemática aqui. Processamento de dados, presta atenção agora, e padrões definidos pelos seus criadores. Aqui a gente já pode, então, responder se nós precisamos demonizar a inteligência artificial. E a resposta é não. Não devemos demonizar. Porque ela é feita com padrões pré-definidos pelos seus criadores. Então, eu colocar a palavra rema na inteligência artificial na internet, eu posso salvar pessoas. Eu posso levar a palavra para alguém que está num momento desesperado do dia e ele pode receber aquela palavra como um alívio espiritual sobre a vida dele. Próximo. Será que então a inteligência artificial é a Torre de Babel desse novo tempo? Vamos voltar um pouquinho na Torre de Babel? Em Gênesis 11, nós falamos da Torre de Babel. Por que Deus chegou lá e falou, vocês querem fazer a Torre de Babel? Era uma língua só, então todo mundo se entendia. Eu vou criar uma confusão aqui que ninguém vai entender nada. Mas ele fala no versículo 5, 6, de Gênesis 11, ele fala o seguinte: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que eles tentarem fazer. Deus chegou e falou assim, ou eu dou um break nisso daqui agora, ou não vai ter limite. Você fala, mas como não vai ter limite? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho inteligência para poder criar coisas sobrenaturais? Se Deus me ungir, sim. Mas o mal também usa os mesmos mecanismos com relação a isso. A inteligência artificial já está fazendo a unificação de línguas. Você pode falar qualquer língua. Quando você abre um texto escrito em alemão ou em grego, é só você colocar lá, traduzir em 1 segundo, em média 1 segundo, não é 2 nem 3. A tradução está lá para você entender. Então, já existe uma unificação de línguas. A inteligência artificial, ela responde tudo, ela não deixa nada para você responder. Ela é autossuficiente, ela abandona o sobrenatural, e o que acaba acontecendo? Ela substitui a divindade. Presta atenção nisso. Ela substitui a divindade, porque se tudo que eu pergunto, ela não me deixa sem resposta, ela, entre aspas, responde à minha ansiedade, à minha angústia, eu vou ficar ali mesmo. Então, presta atenção que a IA, ou a inteligência artificial, como queiram, ela é uma ferramenta e não uma divindade. Nós temos uma inteligência artificial. Nós temos. Chama-se Espírito Santo. Eu fico assustado quando eu falo uma coisa dessa e vocês parecem que estão morrendo aí. O Espírito Santo não te deixa sem resposta. Pastor Bruno pregou hoje aqui. Com a pregação do Bruno hoje aqui para os dízimos e as ofertas, não precisava ter pregação. Mas ele não é pastor, eu estou profetizando sobre a vida dele.
Ele ainda não é pastor. Só isso. Mas nós temos uma inteligência artificial chamada Espírito Santo. E qual é a ferramenta para a gente acessar o Espírito Santo? Oração. Nós temos tudo isso. Ah, então é para abandonar a inteligência artificial? Não. Ela pode ser útil. Ela é uma ferramenta, só isso. Outra coisa. Gênesis 3:5. Olha o diabo falando para Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Pode passar a próxima, por favor. Se nós não tomarmos cuidado, as pessoas vão usar a inteligência artificial como a árvore do bem e do mal. Simples. E, gente, não, mas ele está falando... É simples assim, prático assim e verdadeiro assim. Não precisamos demonizar, mas a gente precisa saber usar. Próximo. Presta atenção nisso. Ó, aqui talvez seja um dos pontos mais importantes hoje. Então, por favor, atenção. Olha a pergunta que eu fiz para a inteligência artificial. Gente, se você pode ser a árvore do bem e do mal, se você pode ser a torre de Babel, nossa, então como é que fica tudo isso? Me dá uma explicação. Existe uma coisa na inteligência artificial que chama-se prompt. A maioria já sabe o que é um prompt. O que é um prompt? É a forma como você faz a pergunta para a inteligência artificial. Porque às vezes você faz a pergunta e ela não entende, porque você tem que ser, né, tem uma palavra em inglês que chama-se briefing. Às vezes não é pergunta, você tem que explicar aonde você quer chegar e o que você quer entender. Olha o que ela me respondeu sobre ela poder ser a Torre de Babel e a árvore. Primeiro, olha a imagem que ela me mostrou. Olha a imagem que ela me mostrou. A árvore do bem, a torre no meio e a inteligência artificial aqui com os seus hubs e com as suas extensões programáticas. É a própria imagem do demônio. Ai, que religioso. Então, querido, hoje Deus está te mostrando e te revelando algo para você proteger a sua casa. E olha a conclusão dela. Resposta de um prompt. Essa fusão é fascinante. Eu quase cuspi no computador. Porque cria um contraste profundo. A árvore da vida representa a conexão orgânica e o divino. A Torre de Babel simboliza a ambição humana e a busca pelo conhecimento absoluto, que muitas vezes leva à dispersão. Esse entre parênteses aqui não é meu não, tá? É ela falando. A inteligência artificial surge como a nova linguagem universal, que tenta unir os ramos desse conhecimento quase como se estivesse reconstruindo a torre através de dados e circuitos. Você pode amarrar em nome de Jesus? Pode falar, está amarrado em nome de Jesus. Igreja, é para falar, está amarrado em nome de Jesus. A gente não pode ser passivo mais. Marcos, você falou que não é para demonizar e você mostra isso? Eu estou falando é os cuidados que nós temos que ter. Último agora. A gente está vendo muita coisa
principalmente através do Elon Musk, eu não estou falando que ele é o anticristo, para com essas coisas. Mas ele hoje trabalha na fabricação de um verdadeiro exército de robôs. Olha o que diz ali em Apocalipse 13. Não vou ler tudo, isso aqui depois vocês em casa leem. Olha o 15. O 15 diz que foi concedido espírito à imagem da besta. No 16, B, diz assim: e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. O espírito que fala aqui nesse texto, do grego, quer dizer pneuma, ok? Pneuma é fôlego, sopro de vida. Nós somos o quê? O que nós somos? Nós somos fôlego, sopro de vida. O diabo copia todas as coisas, ele não tem criatividade. O sinal é um chip com algoritmos controlados pela IA. Queridos, isso já existe, não vai existir. Na Finlândia, as pessoas já estão usando o chip na mão. E ali você tem todos os seus documentos, todos os seus cartões de crédito, todas as coisas estão aqui. Da mesma maneira que você vai no supermercado hoje, e você, se não tiver um cartão, praticamente você não compra, você tem que passar o cartão. Se você não tiver o chip, você não vai comprar. Aí tem muita igreja hoje aí comprando fazenda. Você fala, ai, que absurdo. Fecha um pouco, cuidado com o julgamento que você está fazendo. Porque tem igreja comprando fazenda para ser cidade de refúgio. Cuidado. Deus não dá revelação para todo mundo. Ele usa algumas pessoas para poderem ir adiante e preparar o terreno para o povo. www. E aí, né? O que é www? O W no hebraico é 6. 666 ponto. O que é o 666? É a marca da besta, é o número da besta. Ou seja, a internet, ela foi criada debaixo de um domínio. E o domínio aqui eu não estou falando de domínio de aprisionamento, eu estou falando de domínio digital. Debaixo de um código, acho que essa é a melhor palavra, que já começa com a imagem da besta. Então, tudo que você acessa na internet, tudo, www. Dr. William aqui é outro especialista em tecnologia. E a gente deixa isso passar desapercebido. Vamos lá então, próximo, que agora começa para a gente finalizar. De novo, nós devemos demonizar? Não. Mas nós devemos tomar muito cuidado, não é pouco. Próximo. Pastor Heloísa. Quem vem à casa de Zadok já viu esse gráfico aí. Esses são os nossos grandes inimigos, a carne, o mundo e o reino das trevas. Pastor Heloísa tem ensinado isso às quintas-feiras na casa de Zadok. A partir de agora, o que Deus falou comigo? A carne você pode e deve dominar. A carne é dominável? Totalmente. Depende da gente, da nossa disposição. Dispõe-te e resplandece, levanta-te e resplandece, porque a luz do Senhor vem sobre ti e a graça do Senhor vai à tua frente. Se você tem a luz de Deus sobre você e a graça do Senhor à sua frente, está tudo feito. O mundo nós podemos usar ao nosso favor, porque Deus disse que até a Babilônia ia nos servir. Já o reino das trevas, esse é um verdadeiro combate. Então, igreja,
E eu quero falar porque a palavra tem poder de chegar até em outras pessoas que não estão aqui. Nós estamos hoje em guerra. Isso que já tem sido falado nessa igreja virou jargão já. Só que vocês ainda nem se alistaram no serviço militar, alguns de vocês. Nós estamos em guerra. E não é Irã, Estados Unidos, Israel, é guerra espiritual. É mísseis que vocês não têm o discernimento do que eles podem fazer. Em uma guerra, nós precisamos estar habilitados. De novo, não precisa levantar a mão. Vocês têm certeza, todos aqui, que se Jesus agora voltar, que você sobe? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Você está habilitado para chegar na sua casa e expulsar o demônio que está atormentando o teu filho, que está trazendo doença sobre a tua casa, que está roubando o dinheiro da sua casa, do seu negócio? Ah, mas eu ungi minha casa hoje. Você fez isso de uma maneira puramente ritual? Ai, Senhor, a porta está toda melada de óleo ali. Mas você fez isso com autoridade? E para você ter autoridade, você tem que receber autoridade. As coisas têm um fluxo normal. Para você ter a autoridade, você tem que receber a autoridade. E a autoridade vem de quem? De Deus. Você está buscando a Deus? Que diminua eu para que o Senhor cresça? Em uma guerra, a estratégia é o fator determinante para a vitória. Que estratégia que Deus está falando nessa igreja hoje? 4 a 14 anos. Serve para tudo o que nós estamos falando? Serve. Mas da mesma maneira que você pode ter esquecido que você cantou hoje, que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, e que você hoje aqui você veio para receber a bênção de Deus, que você não lembra mais do que você cantou, se você estivesse adorando e usando esse cântico como uma oração, você não ia esquecer, porque Deus ia colocar isso no seu coração. Ai, mas como ele é chato, vive dando bronca. Queridos, vocês têm que acordar. Eu tenho que acordar. Eu sou o primeiro. A Célia fala uma coisa, que fala, tá bom, as suas pregações primeiro é para você, né? É para mim, sim. E olha a última, toda guerra tem um campo de batalha. A nossa é o mundo. Qual é o campo de batalha da igreja firme na rocha? Cura e libertação. Se você não entende isso, você está na igreja errada. Você está aqui para ser curado. Essa igreja, de novo eu vou cair na estatística, porque aí você não pode contestar. Se todo mundo que passou por essa igreja estivesse hoje aqui, nós estaríamos num salão com as 1.000 e tantas pessoas, ou até 2.000 pessoas. Eu estou errando, pastora? Pastor Gilberto, pastora Aisha. Você fala, mas porque eles não gostaram e foram embora. Não. Essa igreja tem preparado pessoas para sair aí fora, levando cura, libertação para as pessoas. Essa igreja não tem o apego de falar, não, mas o dízimo dele é bom, eu tenho que ficar. O Fábio está indo bem lá na loja, então o Fábio tem que ficar, porque o dízimo dele, o Anderson, o dízimo dele. Está amarrado em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ser curados. Essa igreja não é pregação, é cura. E a cura só vem com o quê? Com a libertação. Uma coisa está condicionada à outra.
Não são duas coisas diferentes. Não dá para separar isso. Para você ser curado, você tem que ser liberto. Então presta atenção onde Deus te colocou. E não foi para você ficar aqui engordando que nem ovelha gorda. Foi para você usar. Essa igreja é para começar, e isso daí é fala da pastora e dos líderes. Essa igreja é para começar a levar cura e libertação para igrejas que não têm esse ministério, que não têm essa visão. Então, mas a gente podia ter aí uns 600, 700 pessoas. Não. Essa igreja, ela pode entrar numa igreja agora, de 5.000 pessoas, e fazer uma ministração de 3, 4 dias, para poder curar e libertar 5.000 pessoas. Ela não precisa ter um templo de 5.000 pessoas. Caia a ficha hoje em nome de Jesus. Próximo. A IA é uma ferramenta, não é um agente. Gente, ela é uma ferramenta. Pastor Mário, o que é uma ferramenta? É um instrumento, objeto ou recurso utilizado para facilitar a execução de tarefas manuais, mecânicas ou intelectuais, ampliando a capacidade humana de modificar o ambiente. Isso aqui é Google, é dicionário, ela é uma ferramenta. Se ela é uma ferramenta, ela pode ser usada de diversas formas. O perigo real geralmente reside na imoralidade ou negligência humana ao treinar, implementar ou usar a tecnologia. Nossa, eu tenho uma empresa com 500 funcionários. Aí eu treino mal os funcionários. A empresa quebra. O problema não foi o funcionário. O problema foi o treinamento que foi dado a esse funcionário. Eu sempre brinco com uma coisa. O apóstolo Paulo foi o grande marqueteiro da história. Vocês sabiam disso? Marqueteiro, como? Mala direta, que hoje já nem usa mais mala direta, mas ela foi talvez um grande agente de marketing, né, Dr. William? Mandava mala direta para os clientes. Paulo governou inúmeras igrejas através de cartas. Mas na unção da caneta dele, caneta não, né? Do lápis dele na época, estava a unção de Deus. Quando você entra numa reunião, você pede a Deus para que Ele te dê discernimento. Quando você vai fazer um atendimento, quando você vai fazer alguma coisa de negócio, você fala, Deus, Espírito Santo, me unge, Espírito Santo, me guia, me livra da sedução. Às vezes você entra numa reunião, o cara começa a falar, você fala assim, nossa, eu vou ganhar um dinheiro aqui. Aí você fica amarrado por 5 meses com aquela pessoa e não dá em nada. E você jogou 5 meses de oportunidades. Mas não era inteligência artificial? O que você está falando? O que eu estou falando aqui é que a maneira de se comunicar. Próximo. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Tá bom, vamos pegar então o livro? Como é que a gente vai multiplicar isso hoje? Vai pegar o livro e vamos ficar correndo de igreja para igreja? A inteligência artificial pode ser esse elemento de multiplicação. Por isso que não precisamos demonizá-la. É usar a nosso favor. É usar de uma maneira que Deus nos dê a direção de como usar. Eu duvido que aqui alguma pessoa pode dizer, nunca fui abençoado por uma palavra de um homem ou de uma mulher de Deus na internet, através... Você fala, mas a internet não é inteligência artificial. É, porque ela está condicionada a algoritmos.
ela está condicionada à programação, ela é um outro nível de inteligência artificial. Tem alguém que nunca foi abençoado aqui por uma palavra que ouviu nas redes sociais, na IA? Eu acho que não. Então, ela pode ser usada como um canal de bênção. Da maneira como você vai usar. Eu tenho uma faca. Eu posso usar a faca para matar ou para cortar alimentos. Que uso eu vou fazer da ferramenta? IA é uma ferramenta, não é uma divindade, não é um ser que está lá do outro lado e que tem o poder de te convencer. Próximo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Como é que eu vou para todo mundo hoje e vou pregar? Bilhete aéreo caro, ônibus caro. Ide e pregai para toda criatura em todo o mundo. Não diz, vai por ali e prega. Todo o mundo. Todo significa absolutamente tudo. A IA pode ser esse instrumento de multiplicação da palavra. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de ousadia. Em outras traduções, moderação. Quando você vê algo na internet e você às vezes fica horrorizado, você entrou e aí você vê um comentário ali, nós temos que começar a entrar no comentário e falar assim: eu acho isso porque Jesus é aquilo, porque Deus é isso. Nós estamos em guerra, e a guerra, ela precisa ser... A guerra é feita por soldados, a guerra é feita por pessoas, porque qual é o alvo dessa guerra? O alvo dessa guerra são pessoas, mas quem mais está sendo o alvo do reino das trevas? As crianças e a nova geração. O reino dos céus são das crianças? São. Mas quando ela deixa de ser criança e ela é contaminada por instrumentos de pessoas que têm malignidade. Gente, tem filho transando com a mãe. Filho transando com a própria mãe e filmando e colocando na internet. Tem pai fazendo sexo com os próprios filhos. Sodoma e Gomorra. Que chuva, fogo do céu, e consuma todos nós. Você fala, mas eu não faço isso. O que você e eu estamos fazendo para combater isso que está acontecendo e que todo dia choca as nossas vidas? É isso que Deus falou para mim essa semana. Você está falando o que você está fazendo. Você está fazendo alguma coisa? Não. Eu te ungi, eu te dei condição de você falar. Eu te dei um dom de oratória e você está calado. Gente, dói quando você vê uma criança sendo violentada. E eu não falo da violência só sexual, eu falo da violência mental do pai, da mãe, que destrói uma criança só falando, só judiando, e que não dá atenção para essa criança. Não teve aquele super médico aqui, que o filho marcou uma consulta, ele não sabia,
Aí entrou o próximo paciente, a secretária falou, o seu paciente já chegou. Quando entra era o filho. O que você veio fazer aqui? Marquei uma consulta, você não tem tempo para falar comigo, então eu marquei uma consulta. Esses são os dias de hoje. Essa é a realidade de hoje. E o diabo está fazendo o que quer. Olha o muçulmano hoje. Ele pode estar onde quiser. Na hora da oração dele, ele vai lá e se ajoelha e não tem vergonha de nada. A gente tem vergonha de falar de Jesus. O macumbeiro, o espírita, põe a boca no trombone. Você está sendo conivente. Eu estou sendo conivente. Nós estamos sendo coniventes. E eu só quero te lembrar uma coisa. Doutora Patrícia aqui não vai me deixar falar sozinho. Conivência é crime. Conivência é crime na justiça humana. Você imagine isso na justiça celestial. Nossa, agora você pegou pesado. Deus está pegando pesado. Sabe por quê? Para nos salvar. Para salvar as nossas casas. Para salvar os nossos filhos, sobrinhos, amigos, filhos de amigos. É uma sacudidela que Deus quer fazer conosco. Nós não podemos fazer parte de uma igreja que tem cura e libertação e nós não levarmos cura para essas pessoas. Próximo. Olha o que eu fiz. Isso aqui é para nossa reflexão, tá? De novo, eu provoquei a inteligência artificial a semana inteira. Tem o lado bom, que é como nós devemos usar. Por que há muitos conteúdos nocivos e malignos nas redes? Por que a IA está sendo usada como ferramenta do diabo? Essas respostas é uma conclusão minha. Porque o povo de Deus está acomodado. Minha não, foi Deus falando. Porque a maioria das igrejas estão pregando a volta de Jesus para os salvos e não estão indo atrás dos perdidos. Porque os seguidores das trevas estão mais disciplinados e preparados. Próximo. Isso daqui é só ilustração. Todas essas ferramentas de IA aqui são ferramentas seguras. Seguras. Quando você pega a Logos Bible Software, ela é feita por acadêmicos e pastores. Ah, mas o pastor também pode errar. Tá bom, fica julgando que Deus vai te julgar bem julgado na hora. Eu estou falando por mim, hein? Se tem um cara que julga com toga e martelinho, sou eu. E Deus está me tratando com isso. A Bible, a Warner's Bible Chat, fiéis e pesquisadores. A Teolog IA são pregadores e pastores. E por aí vai. Olha agora o outro lado. Midjourney, Stable Diffusion, Dark Fantasy, The Satanic Temple. Olha o nome. Satanismo puro. Black Death Metal. Black Death Metal, música. Só músicas compostas para adorar Lúcifer. Está lá na internet. E se você olhar, milhares de pessoas penduradas nessa ferramenta. Milhares. Para não dizer milhões. Existe uma que tem até um nome bonitinho, né? Shadows GPT. Lá você aprende a fazer as práticas satânicas. É quase que um manualzinho, uma receita de bolo. E nós estamos quietos. Nós estamos quietos. Você todo dia provavelmente entra na internet, põe um post, responde alguma coisa,
Vamos começar a usar a inteligência artificial, as redes sociais, como uma ferramenta de guerra e não uma ferramenta simplesmente de relacionamento social. Ah, mas você está falando que não pode? Relacionamento social é saudável, mas nós temos que usar as ferramentas que o diabo está usando. E para terminar, próximo, conhecimento liberta. O conhecimento da palavra de Deus, ela liberta você. Deus criou todas as coisas através da palavra. Ele falou e aconteceu. Se a inteligência artificial, ela fala para nos convencer as coisas ruins, nós temos que começar a colocar conteúdos bons. A inteligência artificial é uma ferramenta. Então, ela não é o demônio é quem está por trás dela, programando os algoritmos para que chegue de uma forma maligna às pessoas. A informação, ela empodera. Quem sabe bastante, ele tem a prerrogativa de poder dizer e se sair melhor nas coisas que ele faz. E eu termino aqui lembrando a vocês que nós temos uma inteligência artificial que chama-se Espírito Santo do Deus vivo. E está escrito Jesus dizendo: eis que vou para o Pai, mas vos deixo o espírito do conhecimento, o espírito de conselho. Jesus falando. Espírito de conhecimento, o espírito de conselho. Então, se você tiver que querer pesquisar sobre as coisas espirituais, tem 2 plugs que você pode usar. Um é joelho no chão. É um plug bom. Esse é um plugzinho, um botãozinho que às vezes funciona bem. E o outro é a oração. Esse é o prompt que nós cristãos precisamos fazer. Qual é o nosso prompt? Senhor, me dá discernimento. Senhor, livra os meus filhos, livra a minha família, porque hoje 80% do mundo digital é usado pelo mal. E o mal, eu não estou falando só de coisas satânicas, eu estou falando de gente querendo ganhar dinheiro, como... Você fala o quê? INSS. Tudo inteligência artificial. Alguém foi lá e programou. Ah, mas então é ela que é o demônio? Não, o demônio é o infeliz que foi lá e programou e fez os algoritmos para roubar o dinheiro de todos os aposentados. Ah, o master, né? Que agora tudo é master. Usou da internet, usou da inteligência artificial. Só que ela está disponível para nós. Deus está falando, ela também está disponível para vocês. O que vocês estão fazendo? Ela é, entre aspas, né? Ela é democrática. É democrática, irmãos, é democrática, viu, companheiros? É democrática. Então vamos usar. Por favor, preste atenção no que foi dito hoje aqui. E principalmente, um olhar especial para as crianças, para que a gente não veja tanta atrocidade que nós estamos vendo hoje, de crianças sendo destruídas literalmente. É o maior índice de todos os tempos de suicídio infantil e adolescência. Acho que nós nunca vimos, né, a criança se suicidando. Estão. Porque os pais não dão atenção e o diabo está querendo o quê? Diminuir o exército de Deus que está
para ser formado. E às vezes, quando vai para os jovens, talvez seja tarde demais. Porque essa geração que está sendo atingida pelo Dunamis e pelos outros movimentos de jovens, elas não se depararam com a IA quando eram crianças. E é essa que a grande coisa que nós temos que prestar atenção. Ah, mas os jovens estão sendo trabalhados? Estão, mas eles não tiveram esse impacto da inteligência artificial. Geração Z, 4 a 14 anos. Vamos prestar atenção nessa faixa etária. No seu vizinho, na sua família. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor, nós queremos pedir como igreja, Pai, e declarar a Tua palavra que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Isso é promessa. Isso, Senhor, é palavra de guerra. E nós queremos declarar, Pai amado, que nós não seremos roubados, Senhor, dessa palavra hoje, Deus, que veio do Senhor para nos alertar, para mostrar, Senhor amado, que nós somos combatentes, que nós não podemos, Senhor amado, ser coniventes com essas coisas, Deus. Por isso, Deus, levanta aqui, Senhor, um espírito de ousadia sobre o Teu povo, Pai. Levanta um espírito de ousadia, Senhor amado. E que nós possamos multiplicar essa ousadia para outras pessoas, Deus. Para que possamos, Senhor, levar a libertação também para as crianças e adolescentes, Pai amado. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que temos vivido. Conforme o Bruno já disse hoje, Pai, obrigado, Deus, porque o pão nosso de cada dia não tem faltado nas nossas mesas, Deus. Obrigado pelos privilégios que o Senhor tem nos dado, Senhor. E que nós possamos, hoje, no primeiro dia da semana, declarar que essa será uma semana de libertação nas nossas vidas. Uma semana de bênção. Uma semana onde o choro pode durar uma noite, mas todas as manhãs dessa semana nós receberemos a alegria do Senhor. Declarar que o que cantamos aqui, que nós recebemos a bênção de Deus, ela virá todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu só quero fazer a última coisa. Quando você, entre os políticos e a autoridade, tem um protocolo, que a autoridade, em vez de cumprimentar todas que estão presentes, ela cumprimenta um em nome de todo mundo. E eu quero cumprimentar a minha esposa hoje, amiga, companheira, mulher de Deus. Eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. E declarar no Dia Internacional da Mulher, que a maioria aqui é mãe, que o espírito de cuidado do Senhor vem sobre a vida de vocês. E que vocês recebem autoridade sobre os seus filhos para poder tirar toda a prisão que a internet, que esse mundo digital possa já estar fazendo sobre a vida deles. Nós profetizamos sobre todas as mães hoje aqui, que esse é o presente de Deus, autoridade, ousadia, para que vocês possam educar, repreender todo o mal que queira se levantar contra a casa de vocês. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu queria dar um aviso.